Abram em 2 Coríntios 4. Nós vamos ler o versículo 2. Amém? Segunda Coríntios 4, versículo 2. Posso ler? Amém? Amém. Amém. A palavra diz assim, na versão que eu tenho aqui, uma versão que eu tenho gostado bastante, nova versão transformadora, ela tem uma versão muito boa para a gente ler. Ela diz assim: nós rejeitamos tudo o que é feito escondido e tudo que é vergonhoso. Não agimos de má fé, nem falsificamos a mensagem de Deus. Pelo contrário, agimos sempre abertamente de acordo com a verdade. E assim as pessoas têm uma boa impressão de nós, que vivemos na presença de Deus. Amém? Queridos, quando eu leio essa passagem, vem na minha mente uma palavra: integridade. E o que Paulo está ensinando aqui aos coríntios é que a nossa vida na presença de Cristo tem que ser íntegra. Nós temos que ser íntegros naquilo que nós fazemos. Apesar de ele estar dizendo aos coríntios isso vale muito para nós. Porque a nossa vida na presença do Senhor tem que ser tudo isso que ele falou. Por quê? Porque nós somos observados o tempo todo. Como cristãos, nós somos observados. Como comportamento de maridos ou de esposa, nós somos observados. Como comportamento de filhos e filhas, nós somos observados. Então, por sermos tão observados, nós devemos manter a integridade. Não dá para nós sermos cristãos que andam uma hora num lado, outra hora no outro. Nós temos que manter os princípios e valores de Cristo nos nossos corações. E é isso que Paulo está dizendo. Nós devemos, em todos os lugares, ao mesmo tempo, deve ser inconcebível para nós termos comportamentos diferentes. Um cristão não pode ter comportamentos diferentes, queridos. Independente de onde nós estivermos, nós devemos ser verdadeiros naquilo que nós falamos. Nós devemos ser verdadeiros naquilo que nós mostramos, como nós nos comportamos e como nós agimos. Nós temos que ser verdadeiros no nosso caminhar. Não dá para ser diferente. Porque se nós formos diferentes, nós vamos vestir máscaras. E uma hora nós estaremos fazendo de um jeito e outra hora estaremos fazendo de outro. E dali a pouco nós estamos nos amoldando às situações. Apesar de nós sermos cristãos, apesar de nós termos que ser íntegros, não, o que tem de mais eu me amoldar nessa situação aqui? Afinal de contas, eu vou agradar uma ou outra pessoa. O que tem de mais eu me amoldar naquela outra situação? Queridos, tem muito quando nós começamos a nos amoldar, porque nós esquecemos quem nós somos, nós esquecemos quem é nosso Pai, nós esquecemos os princípios e valores, nós esquecemos o sacrifício que Cristo fez por nós. Nós temos que manter a nossa vida na integridade. Um pouquinho antes desse versículo, lá no capítulo 3, Paulo está dizendo aos coríntios uma coisa muito importante. Ele está dizendo assim: vocês sabiam que depois que vocês se convertem, vocês são observados por uma grande multidão? E essa grande multidão os analisa, os observa e vê o comportamento que vocês têm. Isso ele diz lá em 2 Coríntios 3, versículos 2 e 3, ele diz assim: vocês mesmos são a nossa carta escrita em nosso coração, para ser lida por todos. Sem dúvida, vocês são uma carta de Cristo, que mostram os resultados de nosso trabalho em seu meio, escritas não com pena e tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, e gravadas não em tábuas de pedra, mas em coração humano. Queridos, nós somos cartas. As pessoas nos leem, as pessoas olham para nós, olham os nossos comportamentos. Nós temos que, por isso, manter a integridade o tempo todo. A integridade tem que ser uma forma como nós vivemos. Nós não podemos viver em coisas ocultas, nós não podemos ficar fazendo coisas ocultas. Nós temos que manter a nossa vida sem desvio. Sabe por quê? Porque nós espelhamos a luz de Cristo. Nós espelhamos um comportamento diferente. O nosso caminhar tem que ser diferente. Vocês já perceberam como cristão nós somos observados o tempo todo? Se acontece alguma coisa errada com um cristão, olha lá, ele se diz cristão, olha o que ele fez. Pode ter 10 exemplos de pessoas mundanas fazendo a mesma coisa, mas se um cristão faz, todo mundo se levanta e diz: olha, ele se diz cristão. Porque nós somos diferentes, nós somos chamados a sermos diferentes. E se nós não tivermos essa integridade, nós não conseguimos nos manter no caminho.
Nós vamos falar de Cristo, as pessoas vão olhar a nossa leitura, vão olhar o nosso comportamento e vão dizer, ele fala, mas não age. Ele fala de Cristo, mas não age como? O que ele fala não toca o meu coração. Queridos, nós precisamos entender isso. Nós precisamos professar Cristo em todos os lugares que nós passamos. E às vezes nós não precisamos falar. Agostinho tinha uma passagem muito interessante. Não foi Agostinho que falou. Daqui a pouco eu lembro quem falou para dar o crédito correto. Mas tem uma frase que me toca bastante, que ele diz o seguinte: vai e prega o Evangelho. Se preciso for, fale. Francisco de Assis falou isso. Vá e pregue o Evangelho. Se preciso, fale. É uma das características dos franciscanos. Vocês não veem eles fazendo grandes campanhas de pregação. Você não vê o franciscano na rua pregando e falando da palavra de Deus, mas você vê eles fazendo a obra de Deus. Você vê eles cuidando de quem precisa. Você vê eles dando a vida por aqueles que precisam. E você vê a vida deles sendo íntegras na presença do Senhor. Porque eles pregam com aquilo que eles fazem. Muitas vezes nós falamos de Cristo, viramos as costas agindo diferente, e para aquele que nós falamos, ele olha e fala, nossa, ele fala assim de Cristo e age diferente. Acho que esse Cristo não toca muito no coração dele. E se não toca no dele, não vai tocar no meu. Queridos, nós temos que entender que a integridade tem que estar em todas as áreas da nossa vida. Não dá para ser íntegro em alguma situação e não ser em outra. Mas o que significa integridade ser total? Significa que nós devemos ter o mesmo compromisso com o nosso casamento, com os nossos relacionamentos, com o compromisso que nós temos com aquilo que nós fazemos. Um dia, quem sabe, a pastora Lia fala sobre máscaras aqui, que ela fez uma pregação muito bonita sobre máscaras uma vez. Nós não podemos ficar vestindo máscaras. Eu não posso ser uma coisa no meu trabalho, uma coisa com meus filhos, uma coisa com meus netos, uma coisa com minha esposa. Não posso, tem que ser uma coisa só. Claro que tem hora que nós estamos nervosos, estamos irritados, e a própria palavra diz que nós nos iramos, que nós sentimos, nós somos humanos. Posso ter uma explosão em alguma situação. Eu não estou falando para ser passivo o tempo todo em todas as situações, mas eu falo para ser íntegro, saber se posicionar, buscar a excelência daquilo que nós fazemos, não confundir os relacionamentos. Eu não vou mostrar uma coisa na igreja e vou mostrar outra coisa no serviço, porque senão eu não estou sendo cristão, eu não estou levando os princípios e valores. E é isso que Paulo está dizendo. Eu tenho que ser o mesmo em todas as situações, porque só assim, quando eu falar de Cristo, vai brotar do meu coração a verdade do Senhor. E é do coração que tem que brotar a verdade, não é da boca. Nós temos que falar aquilo que está no nosso coração. Nós temos que falar aquilo que toca as pessoas. Queridos, a integridade tem que ser um estilo de vida para nós. Nós temos que fazer da integridade um estilo de vida. O autor de Hebreus diz que nós somos observados. Paulo diz que nós somos cartas vivas. E como cartas vivas, tem uma multidão que nos observa o tempo todo. Hebreus 12:1 diz assim: portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunha, livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha, e corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Sabe o que o autor de Hebreus está dizendo? Viva uma vida só. Porque cada vez que você veste máscaras, você é obrigado a contar mentiras e contar histórias nas situações que você está. Já percebeu isso? Vocês já perceberam como é difícil ficar mantendo a mentira? Porque uma hora você é pego de calça curta, uma hora você é pego atravessado. Por isso que nós temos que falar sempre a verdade. O autor de Hebreus está praticamente dizendo: sejam íntegros, se livrem do pecado, fiquem livres para correr uma carreira, não deixa nada te prender, não carrega peso, porque se você carregar peso você não consegue avançar. Ele está dizendo o que Paulo disse. Ele está dizendo: fique livre, leve uma vida de verdade. E essa manhã eu queria ver com vocês 5 pontos, que olhando para a integridade não são só 5, uma vida íntegra tem muito mais pontos, mas eu acho que 5 pontos podem nos ajudar a fazer uma reflexão, o quanto nós temos mantido nossa vida na integridade. E observando, e meditando, e lendo a palavra, eu falei: puxa,
tem muito mais que 5. Eu, quando comecei a elencar, cheguei nos 10. Mas eu falei, esses 5 aqui podem nos ajudar a refletir nessa manhã. Será que a nossa vida tem sido íntegra na presença do Senhor? Será que nós estamos mantendo isso? O primeiro ponto que eu fiz, que eu observei, que eu queria compartilhar com vocês: uma pessoa íntegra mantém as suas promessas. Queridos, isso é um princípio. Pessoas íntegras são aquelas que mantêm a sua palavra, independente da situação. Agora, são pessoas que se comprometem e cumprem o que dizem. Agora, se comprometem no bem e no mal. No mal, que eu digo o seguinte: se você falar para uma pessoa, se você não fizer isso, você não vai receber, a pessoa não pode receber se não fizer. Tem que manter a palavra. E hoje em dia pais erram muito com os filhos nessa situação. Porque o pai chega para o filho e diz assim: se você não fizer tal coisa, eu não vou te dar tal coisa. A criança não faz e recebe. Nós estamos criando uma geração de frouxo. Uma geração de pessoas que não tem autocomplacência com ela mesma. Uma geração de pessoas que não tem comprometimento com elas mesmas. Infelizmente, nós estamos criando uma geração de pessoas que vai ser fraca no futuro. Isso é ruim. Por quê? Porque nós não temos tenacidade. Nós não somos pessoas que mantêm as suas promessas. Sabe, queridos, isso daqui vem muito fruto da gente não saber dizer sim e não. Muitas vezes a gente acha que o não é tão duro, que é um ato de não amor. Eu vou dizer não, a pessoa vai pensar que eu não amo ela. E aí eu digo talvez, e gera uma grande dúvida na cabeça da pessoa. Pessoas que são íntegras sabem exatamente a hora de dizer sim e a hora de dizer não. E dizem não com muito amor. Não, não farei. Por amor da sua vida. Eu quero. Vai se esfolegar de gritar, mas não vai receber. Ué, Deus não faz isso com a gente? Quantas vezes a gente vai em oração a Deus e diz: Deus, eu quero, e a gente não recebe? Porque Deus sabe que não é o momento de nós não recebermos aquilo. Deus tem integridade, por isso que nós temos que ser íntegros. Jesus ensina isso no Sermão do Monte. Ele diz lá em Mateus 5, no versículo 37, ele diz assim: quando disserem sim, seja de fato sim. Quando disserem não, seja de fato não. Qualquer coisa além disso vem do maligno. Que pessoas íntegras, quando alguém chega para ele e diz assim: irmão, ora por mim, ele vai orar. Irmão, eu preciso que você vá na minha casa orar por mim. Ele vai dizer: quando você quer que eu vá, eu vou. E ele não diz eu vou e depois não vai. Ele vai porque ele sabe que ele está se comprometendo. Nós precisamos ser esse tipo de pessoa, queridos. Porque as pessoas nos olham, as pessoas nos observam. E quando nós damos a nossa palavra e nos comprometemos, alguém fica esperando por nós. Fica esperando. Muitas vezes a pessoa fala: eu convidei tal pessoa, ela vai vir na minha casa, ela vai lá e compra salgadinho, compra bolo, compra refrigerante, compra tudo. E você falou que ia. E na hora você não aparece. Você gera frustração na pessoa. Queridos, a integridade tem que manter o prumo da nossa vida. Provérbios 25, 14. Olha o que Provérbios diz. Provérbios 25, 14 diz assim: a pessoa que promete um presente, mas não entrega, é como a nuvem e ventos que não trazem chuva. Pesado, né? Está escrito na palavra. Então, queridos, seja íntegro nas suas promessas. Se você não vai fazer tal coisa, não engane a pessoa, diga: não vou fazer. Não tenho pelo que fazer, não tenho como fazer, não posso fazer, não vou fazer. Mas diga com amor, para que a pessoa não se sinta magoada. Porque o próprio Jesus disse: é sim e não. Não existe o talvez. O talvez é do diabo, o talvez da margem é uma série de coisas. O segundo ponto, e esse daqui é uma coisa que pega, e pega bastante. Uma pessoa íntegra honra seus compromissos financeiros. Queridos, uma pessoa íntegra, ela faz isso. Às vezes, muitas vezes, a gente tem assim a gente pensa e a gente trata com muito desleixo as questões financeiras. Mas uma pessoa que tem integridade, ela honra
tudo o que vem na mão dela. Tudo. Porque a palavra diz, Jesus várias vezes, Jesus conta uma parábola que eu acho fantástica. Porque ele diz assim, ele diz que tinham lá 3 pessoas. E ele deu um pouco de dinheiro para cada uma. 2 deles saíram e multiplicaram. O outro não fez nada, enterrou e guardou, não soube honrar aquele dinheiro que veio na mão dele. Sabe o que Deus fala para essa pessoa? Você não merece estar na minha presença. Você vai ficar onde tem choro e ranger de dente. E os outros receberão muito mais do que aquilo que me deram. Sabe por quê, querido? Porque nós temos que honrar o Senhor com tudo que nós fazemos, inclusive com nossos bens. Uma pessoa de integridade não vai gastar mais do que ganha. Se ela ganha 10, ela vai fazer um planejamento para gastar 8, 7, 6, ela não vai gastar 12. Porque se ela continuamente gastar 12, vai chegar uma hora que ela vai entrar numa insolvência tão grande e não vai mais conseguir administrar. Vai começar a dever, e aí vai pegar emprestado e não vai pagar. Queridos, quantas vezes a gente ouve falar, não, para cristão não empresta dinheiro, porque eles não pagam. Vocês já ouviram isso? Eu não faço negócio com cristão, porque eles não sabem fazer negócio. Vocês já ouviram isso? Porque nós temos uma visão, não, Deus nos vai nos abençoar. Não, Deus prometeu, então eu vou fazer. Deus falou que me dá um carro, então eu vou entrar na concessionária e por fé eu vou comprar o carro. Querido, que por fé? Você vai ter que pagar aquele carro. Você vai ter que pagar as prestações, senão vão tomar o carro de você e você vai perder dinheiro. Jesus não diz uma parábola que ele diz, quando alguém vai construir alguma coisa, primeiro faça um orçamento, faça a estrutura, veja tudo que precisa e depois comece a construção, para que não corra o risco de parar no meio da construção e alguém olhar e falar que ele não teve como continuar a obra. Porque isso traz vergonha sobre as pessoas, mas a gente pensa pouco nisso. Não, isso daí é só uma coisinha, é nada, nós somos avaliados por isso. As pessoas nos leem esse tipo de coisa. Acabei de falar, quantas vezes a gente ouve que cristão tem problema com dinheiro, que cristão está sempre devendo, que é problemático empregar cristão, que é problemático emprestar dinheiro para cristão. Queridos, honrar seus compromissos financeiros é uma questão de integridade. Ah, mas eu queria tanto aquele carro novo. Dobra os teus joelhos e ora. Se for da vontade do Senhor, Ele vai te dar. Mas Ele vai te dar. E quando Ele der, você vai ter condições de honrar. Você vai ter condições de assumir aquilo. Não faça pelo teu coração. Não faça de qualquer maneira. E depois joga a culpa em Deus para dizer, oh Deus, o Senhor não me ajudou. É, mas você perguntou se era para fazer antes de pedir? Você já foi fazer direto? Queridos, temos que tomar cuidado. Eu não estou falando aqui em momentos de vale, porque às vezes a gente passa por vales. Às vezes Jesus tem que chegar para nós e dizer o seguinte, você não está sabendo administrar. Deixa eu tirar o que você tem para te colocar no vale para ver se você aprende. Eu não estou falando nesse tipo de tratamento, estou falando no nosso dia a dia, em que nós não paramos e dizemos, pô, eu vou ganhar 5 esse mês, quanto eu posso gastar? Tira o que é básico, tira dízimo e oferta, tira o que é básico, tira as contas básicas, me sobrou tanto, é isso que eu tenho para me divertir este mês. Ah, mas é pouco, eu queria ter mais. Então você junto desse mês com o do outro, e no outro mês você se diverte. Esse mês você segura. Isso é honrar, é ser íntegro. Eu não vou fazer mais do que eu posso. Eu vou manter a minha vida no prumo daquilo que o Senhor me conduziu. Querido, Salmo 37, 21. E a palavra dói. Sabe por que a palavra dói? Porque ela é estreita, porque ela nos confronta. Ô pastor, mas está falando de dinheiro, de honrar, é ser íntegro, honrar? É, porque o Salmo 37, 21 diz assim, os maus pedem emprestado e não pagam, mas os bons são generosos em dar. Está na palavra, queridos. Salmo 37, 21. Então ser íntegro é ser bom. Ser íntegro é se manter na presença. Ser íntegro é saber administrar aquilo que o Senhor coloca nas nossas mãos. Terceiro ponto. Cuida da sua boca. Cuida daquilo que você fala em relação a outras pessoas. Que quem é íntegro não faz fofoca. Não levanta contenda entre irmãos. Não fica falando da vida dos outros. Provérbios 11, 13 diz assim, o fofoqueiro
espalha segredos, mas a pessoa confiável sabe guardar confidências. Pessoa íntegra, quando ouve alguma coisa de alguém, fala: você tem certeza que está sendo dito isso? Você foi conversar com uma pessoa? Para que você está me contando isso a respeito dela? Você quer que nós dois vamos lá e resolvemos o assunto agora? Não, eu só estou contando por contar. Então não me conte. Não me conte. Não me fale mal daquela pessoa. Não, mas você precisa saber. Não, eu não preciso. Se Deus quiser, Ele me revela. Mas não vai ser você fazendo fofoca que vai me contaminar. Mas parece que nossos ouvidos gostam de ouvir. Gostam de ouvir. Pô, vou te falar a respeito daquela pessoa. Não, fala mesmo. Queridos, nós temos que tomar cuidado com a fofoca. Nós temos que tomar cuidado com aquilo que é feito. Quantas vidas são destruídas porque a pessoa fala para alguém em confiança e essa pessoa espalha o que foi dito. Quantas vidas são destruídas por isso? E infelizmente no meio cristão, quantas vidas são destruídas dentro de igreja porque alguém chega para o pastor e fala alguma coisa e o pastor usa aquele exemplo em púlpito. Quantas vidas são destruídas por causa disso, queridos? Nós temos que tomar cuidado com o que a gente ouve. A gente tem que tomar muito cuidado. Nós devemos ser íntegros quando alguém nos conta alguma coisa. Se nós não temos capacidade de ouvir aquilo, se nós não temos vontade de ouvir aquilo, e pode muitas vezes acontecer, quando a pessoa vai contar, você fala: querido, querida, desculpa, mas não dá para a gente conversar sobre isso agora. Eu não vou conseguir acalmar o teu coração. Eu não vou conseguir ouvir o que você está me dizendo. Procura uma outra pessoa, ou vamos simplesmente orar eu e você agora, e uma outra hora a gente vê se é possível falar sobre esse assunto. Mas seja autêntico com a pessoa. Quando as pessoas nos procuram para contar alguma coisa, é porque eles confiam em nós. Eles esperam que de alguma maneira a gente faça alguma coisa. E deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu não sei quantos aqui já tiveram essa experiência. Porque tem muita gente que fala assim: não, eu não gosto que me contem coisas, porque eu não sei o que dizer para a pessoa. Deixa eu dizer uma coisa. Você não precisa dizer nada para a pessoa. Quantos aqui já tiveram a experiência de alguém chegar para você: eu preciso contar um problema? E você está num dia bom e você fala assim: tá bom, me conta o seu problema. E aí a pessoa fica meia hora falando. E quando ela termina de falar, ela te dá um abraço e diz assim: que gostoso, como você me ajudou hoje. E você fala: eu não falei nada. É porque não precisa falar. Muitas vezes nós ajudamos as pessoas simplesmente ouvindo o que elas precisam dizer. Nós não precisamos dizer nada. E nós precisamos entender isso, querido. A Bíblia faz uma grande distinção entre pedir perdão a Deus e receber cura sobre aquilo que está nas nossas vidas. E muitas vezes nós não entendemos isso. E quando nós cometemos um pecado ou temos alguma coisa, nós podemos ir à presença de Deus. Se nós nos arrependermos, Ele nos perdoa. Isso está lá escrito em 1 João 1,9. A palavra diz assim: mas se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, se eu estou com um pecado, se eu estou caminhando num lugar errado, eu vou na presença do Senhor, me arrependo, peço perdão e Ele me perdoa. Mas muitas vezes, queridos, eu continuo com alguma coisa no meu coração me incomodando. Eu já fui perdoado por Deus, mas tem alguma coisa no meu coração que me incomoda. Sabe o que é? É que você precisa de cura. Você precisa de cura daquela situação. E a cura não vem por simplesmente confessar os nossos pecados. Sabe quando vem a cura? Quem nos ensina isso é Tiago. Está lá escrito no livro de Tiago, no capítulo 5, no versículo 16, Tiago diz assim: portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. Se a palavra nos ensina que nós precisamos pegar irmãos em quem nós confiamos, que nós precisamos confessar aquelas dores que estão no nosso coração, e nós, a partir de confessar as dores, nós vamos orar junto e a cura começará a agir nas nossas vidas, como é que nós vamos ser fofoqueiros?
Porque aqui a palavra não diz, ó, procure seu pastor, procure o seu diácono, procure o seu bispo, procure quem quer que seja. Não, ele diz assim, procure o seu irmão. Cristo nos ensina a ser íntegros com aquilo que nós ouvimos. Quando o Tiago escreve isso, ele escreve para uma igreja madura. Você vai ouvir pessoas confessando pecados, você vai ouvir pessoas confessando erros graves. Sabe o que você tem que fazer? Não julgá-la. Você tem que orar pela vida dela, pedir que a cura do Senhor venha sobre a vida dela. Por isso que nós não podemos ser fofoqueiros. Uma pessoa íntegra guarda a sua boca em relação àquilo que ele ouve. Nós não podemos ficar fofocando, queridos. Quarto ponto. Uma pessoa íntegra, ela faz o que é melhor no seu trabalho. Uma pessoa íntegra não usa, mas eu estou trabalhando em um lugar que eu não gosto, meu chefe é muito ruim, e por causa disso você vai fazer coisas erradas lá dentro. Por causa disso você vai fazer serviços mal feitos. Por causa disso você vai deixar de fazer os serviços que a empresa espera que você faça. Ah, mas você não sabe o que eu passo lá dentro, então ora para que Deus troque o teu serviço, para que Ele te coloque em outro lugar, mas enquanto você estiver ali, honre aquele que está te pagando o teu salário. Ah, mas ele paga pouco. Você está lá, honre aquilo que você está recebendo. E não sou eu que está dizendo, estou dizendo. Paulo diz isso aos Colossenses. Colossenses 3:23. Paulo diz assim: em tudo que fizerem, trabalhem de bom ânimo, como se fosse para o Senhor e não para os homens. Sabe o que um cristão íntegro faz? Meu chefe é chato. Opa! Não, meu chefe é bom. Meu chefe é o melhor chefe do mundo. Meu chefe é aquele que é o Senhor Todo-Poderoso, porque Ele é o meu chefe. E quando eu faço as coisas, eu faço para eles. É o que Paulo está dizendo aos Colossenses. Não sou eu que estou inventando. Ele está dizendo o seguinte: você foi colocado em algum lugar para fazer um serviço, faça como se fosse para o Senhor, porque é o Senhor que vai te recompensar. É o Senhor que vai trazer honra sobre a sua vida. É o Senhor que vai no momento certo. Ali está ruim, Ele troca. É Ele quem nos recompensa. Queridos, já perceberam que o lugar que mais nós somos observados é no nosso ambiente de trabalho? Vocês já perceberam quanto nos observam no ambiente de trabalho, nas reuniões que nós fazemos? Oh, aquele cara é cristão. Aí todo mundo fica observando. Ah, ele é cristão, mas foi uma coisa. Ou ele é cristão, mas aceitou um deslizezinho aqui. Que raio de cristão é esse cara? Nós somos observados o tempo todo. Vocês percebem como não dá para a nossa vida ser meia íntegra? Nós temos que ser íntegros na presença do Senhor. Nós temos que manter isso a todo custo. Queridos, a palavra de Deus diz que ela é estreita. Ela nos coloca como um prumo. Ela nos alinha. E quando Paulo está falando aos coríntios, ele diz o seguinte: sejam verdadeiros. Não façam nada no escuro. Façam tudo na luz. Queridos, nós temos que fazer o melhor quando nós recebemos alguma coisa. Oh, mas aquele serviço é chato. Aquele serviço é trabalhoso, faz ele primeiro e faz rápido. Quanto mais chato e mais trabalhoso, faz em primeiro lugar, porque assim você tira ele da tua frente. Mas faz bem feito. Porque se já perceberam que o serviço chato e trabalhoso a gente vai sempre deixando de lado, mas uma hora nós vamos ter que fazer. E aí a gente faz correndo, atropelado. Então ele veio na tua mão, faz logo, e faz de bom grado. Você vai ver como as coisas se aliviam, as coisas ficam mais tranquilas. Nós temos que ser íntegros em todo o tempo, queridos. E o quinto ponto que eu quero falar com vocês hoje: ser íntegro significa ser autêntico o tempo todo nos relacionamentos. Não dá para ser íntegro se eu fico variando os meus relacionamentos. Com uma pessoa eu sou de um jeito, com outra pessoa eu sou de outro jeito, com outra pessoa eu sou de outro jeito. Num ambiente eu sou de um jeito, no outro ambiente eu sou de um jeito. Não dá, queridos, para cristão fazer isso. Senão como é que é? A gente veste as máscaras, as capas de lobo, né? A pregação que minha esposa fez foi muito interessante. Quem sabe, eu já falei, quem sabe um dia ela faz. E ela falou o seguinte, que na igreja muitas vezes a gente não percebe, vou parafraseá-la,
Na igreja a gente muitas vezes não percebe, vocês não estão vendo, mas tem um cabideiro aqui na entrada. Por que tem um cabideiro? Porque tem muita gente que chega aqui com pele de lobo. E aí ele pega essa pele de lobo, põe nesse cabideiro e veste a pele de cordeiro. Aí ele entra aqui no culto e é o cordeirinho. Mas quando sai, deixa a pele de cordeiro aqui, veste a de lobo e vai lá para fora. Queridos, nós temos que ser autênticos o tempo todo. Nós não temos que ter pele de lobo e pele de cordeiro. Nós somos cordeiros do Senhor. Amém. Nós somos ovelhas do rebanho do Senhor. E o pastor que nós devemos ouvir a voz é o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o nosso pastor. Nós não podemos ficar usando máscara. Nós precisamos confiar nas promessas. Nós precisamos confiar que o Senhor tem muito mais para nós. Que o Senhor cuida de nós o tempo todo. Jeremias 29:11 tem uma promessa fantástica que diz assim: porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, são planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro que anseiam. Queridos, Deus quer nos dar um futuro, mas para isso nós temos que perseverar na presença dEle. Não dá para a gente ficar com o pé em cada canoa. Vocês lembram que Jesus disse? Quando ele diz assim: todos aqueles que me negarem perante os homens, eu os negarei perante o Pai. Mas todos aqueles que me confessarem perante os homens, eu o confessarei perante o Pai. Queridos, não dá para ser num grupo, eu fico quietinho porque eu tenho vergonha de dizer que eu sou cristão. E no outro grupo eu sou um cristão fervoroso que todo mundo vê. Ou eu sou fervoroso o tempo todo, ou eu sou morno o tempo todo. E aí morno é difícil, hein? Porque esse comportamento é de pessoas mornas. Alguém que é quente num lugar e frio no outro é o quê? É morno. E Jesus diz: os mornos não entrarão nos céus. Aliás, ele usa uma expressão na Bíblia terrível. Ele diz: os mornos eu vomitarei da minha boca. Não ficarão na minha presença. Isso está lá em Apocalipse, podem ler lá. Ele diz assim: você está morno? Então tome uma decisão. Ou se esquente, se você está morno, você um dia já conheceu alguma coisa, ou você se esquenta e fica quente, ou você fica frio. Sabe por que Jesus diz isso? Parece estranho, né? Ele diz assim: ou você decide, ou você fica quente ou fica frio. Porque se você estiver frio, há uma chance de Deus te tocar novamente. Há uma chance dele te pegar numa curva qualquer da vida e te mostrar que ele é Deus, e te trazer novamente para a presença dele. Agora, se você fica morno, é que nem aquela história do sapo na panela. Se você colocar um sapo na panela e começar numa água fervendo, sabe o que acontece? O sapo pula, porque ele sente a água quente. Agora, se você colocar ele numa água morninha, gostosinha e ligar a panela, sabe o que acontece? Ele morre, porque ele não percebe que a água morna vai esquentando e cozinha ele. É isso que Jesus fala: não seja morno, porque como morno, você vai achar que você está fazendo tudo certo, que você está tudo correto, que você está tudo legal, e no final você vai bater lá na porta de Jesus, ele vai abrir a porta e vai falar: quem é você? Não, eu sou aquele cara que pregava no teu nome, orava pelas pessoas, expulsava demônio. Não te conheço, pode sair da minha frente. Queridos, olha o perigo que é. E não sou eu que está dizendo, é a Bíblia que está dizendo isso. Nós temos que tomar muito cuidado. Por isso que nós temos que ser íntegros o tempo todo. Nós não podemos ter máscaras na nossa vida. Ah, mas pastor, lá no meu emprego, se eu falar que eu sou cristão, vão começar a me perseguir, vão começar a... Porque eu já vi, tinha um outro irmão lá que era crente e perseguiram ele. Sabe o que Jesus diz? Ele diz assim: felizes somos vós, quando são perseguidos pelo meu nome. Porque se eu fui perseguido, vocês também serão. É uma questão de postura, é uma questão de integridade. Ou eu sou autêntico onde eu estou, ou eu vou estar morno em todas as situações. Ou eu não vou conseguir resistir. Queridos, quando eu escrevi isso, Jesus falou para mim o seguinte: você tem mantido a integridade na tua vida? Você consegue manter a integridade? Porque Paulo, ele vira lá aos Coríntios, e eu vou ler de novo o que está no comecinho, para vocês perceberem a profundidade do que Paulo está escrevendo aos Coríntios. Lá em Coríntios, 2 Coríntios 4:2, Paulo diz assim:
nós rejeitamos tudo o que é feito escondido. Ele está falando do ministério dele aqui, mas ele está ensinando aos coríntios a fazer a mesma coisa. Ele diz assim: nós rejeitamos tudo que é feito escondido e tudo o que é vergonhoso. Não agimos de má fé, nem falsificamos a mensagem de Deus. Pelo contrário, agimos sempre abertamente, de acordo com a verdade, e assim as pessoas têm uma boa impressão de nós, que vivemos na presença de Deus. Quando alguém te olhar, queridos, você quer que essa pessoa tenha uma boa impressão de você ou não? E aí eu pergunto: que tipo de boa impressão você quer? Você quer que a pessoa tenha uma boa impressão porque você se veste bem, fala bem, se penteia bem, se comporta bem? Ou você quer ter que a pessoa tenha uma boa impressão porque você é íntegro, porque você fala a verdade de Deus, porque você leva avante a mensagem do Senhor, porque você mantém a sua vida dentro da integridade que é aquilo que Cristo espera? Queridos, quando vem esse tipo de palavra para a igreja, eu tenho certeza que são momentos de reflexão. São momentos em que nós temos que parar e olhar para dentro de nós mesmos e dizer: Senhor, nesse ponto aqui eu preciso melhorar. Senhor, esse ponto aqui está... Deu uma vírgula na minha vida e eu queria arrancar essa vírgula. Por isso, queridos, que esse tipo de palavra tem que mexer conosco, a ponto de algumas perguntas serem respondidas por nós. Como anda o nosso caminhar com Cristo? Será que Ele é realmente o alvo da nossa vida? Será que Ele é o centro da nossa vida? Será que eu vivo uma vida em que as pessoas conseguem olhar para mim e dizer: ele é cristão, ele espelha os princípios de Cristo? Como nós temos vivido? Será que existe algo na nossa vida que possa nos envergonhar? Como diz o autor de Hebreus, será que tem algo na nossa vida que nos segura? Será que tem algo na nossa vida? Porque você sabe que pecado é o errar o alvo em relação à vontade de Deus. Será que tem alguma coisa que nos impede de andar na direção de Deus? Que nos segura? Como nós temos feito com as nossas promessas? Nós mantemos? Ou muitas vezes alguém chega para nós e fala assim: puxa, se podia ir na minha casa, né? Ah, uma hora eu vou. Ou eu vou e não aparece. Como a gente tem mantido? Será que a nossa boca gosta de rapidamente falar aquilo que nossos ouvidos ouvem em relação aos irmãos? Será que muitas vezes nós gostamos até de alimentar esse tipo de coisa? Queridos, Deus está nos pedindo que faça isso como reflexão essa manhã. Será que no meu trabalho, eu tenho usado o meu trabalho porque eu não gosto do meu chefe, não gosto da empresa, não gosto de onde eu estou, e aí eu uso o meu trabalho? Não, eu vou fazer de qualquer jeito. Meu chefe que se vire com aquilo que eu vou fazer. Cuidado, o patrão é Deus. Ele é nosso patrão. Ele nos coloca e nos tira de onde Ele quiser. Nós temos que entender isso, queridos. Eu queria que nessa manhã a gente fizesse essa reflexão: será que nós somos autênticos o tempo todo? Será que se nós dissermos sim agora, nós vamos manter esse sim daqui a um tempo? Se nós dissermos não, nós vamos manter esse não daqui a um tempo? E são princípios que a palavra nos ensina. Vocês podem perceber que para ser íntegro poderia ter muito mais coisa nessa lista, mas eu acho que essas 5 nos traz uma boa reflexão nessa manhã. Eu queria orar com vocês. Se vocês permitirem, eu queria que a gente pudesse orar nessa manhã.